E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico, e este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens deste meio sobre carreira, tendências e curiosidades. Este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. O João Bias é uma figura emblemática, ele é único. De fala mansa, papo reto e transparente, divertido e cheio de boas histórias. Esse é o João. Nascido e criado no interior de São Paulo, sempre soube que queria advogar, mas percebeu que não queria a advocacia tradicional. Veio para São Paulo, fez história e chegou lá. Quer saber como? Então ouça esse episódio e já sabe, né? Divirta-se. João Bias é formado pela Faculdade de Direito de São João da Boa Vista. Tem uma especialização em Gestão de Serviços Jurídicos pela FGV e um mestrado pela PUC São Paulo. Começou sua carreira no interior e veio para São Paulo, onde se tornou sócio de um escritório em que era estagiário e fundou o ASBZ Advogados. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. João, que prazer te receber aqui. Olha, eu que te conheço de muitos anos, desde a época de estágio, as pessoas acham que eu não fiz estágio. Fiz estágio, advoguei. E um dos estágios que eu passei foi no antigo Biaso Simon Advogados, que a gente vai falar bastante. Então, uma honra enorme ter você aqui agora ao nosso lado no podcast Retalks. Obrigado pela tua disponibilidade e pelo aceite. Renato, a minha alegria que é imensa de poder conversar com você, falar da advocacia, falar do escritório e falar de carreira. A gente se conhece há tanto tempo e você é um grande exemplo que eu dou para muitas pessoas. Que o direito é tão amplo, né, que às vezes, a gente nem precisa advogar. E eu dou o seu exemplo, que seguiu uma carreira muito bonita, né, focado em pessoas, focado em trazer para as empresas e para os escritórios os melhores profissionais. A gente já conversou bastante sobre isso. Então você é um grande exemplo que eu uso bastante quando eu vou conversar com os jovens advogados. Poxa, muito obrigado. Que chique, hein? Olha só, você sabe que, vou aqui contar uma coisa que me ficou marcado, né? Primeiro dia que eu tava lá no seu escritório, primeiro dia ali de estágio, nervoso, e aí o João aparece. E aí ele falou, tenho só uma pergunta pra fazer pra você. Eu falei, meu Deus, o que será que o João vai perguntar? Que time que você torce? E eu respondi ele de peito aberto, Corinthians. Ele falou, não vai ter vida longa aqui. O João que é um grande São Paulino. Mas teve, né? Era só brincadeira, né? É verdade, é verdade. Mas feita essa breve introdução, e aí pra gente quebrar aqui o nosso gelo, não tem gelo nenhum pra quebrar aqui, mas pra gente começar com tudo. João, vou começar com a nossa pergunta clássica, tá? Você tem uma carreira que é super sólida, você passou por alguns escritórios, em sua maioria até como sócio. Essa trajetória, ela foi planejada e, caso contrário, quais eram os seus objetivos? Então, Renato, essa pergunta é muito interessante. Eu sou do interior, eu fiz faculdade no interior de São Paulo e o meu sonho era viver só da advocacia. E eu já sabia que era muito difícil. Então, se eu tivesse uma vida conseguindo pagar minhas contas advogando, esse era meu objetivo número 1 quando eu entrei na faculdade. E eu sabia as dificuldades da advocacia no interior. Meu pai é advogado, eu sabia das dificuldades mesmo, da advocacia, do dinheiro curto, de muita concorrência. Então, o meu sonho inicial na faculdade sempre foi advogar. Eu nunca pensei em prestar concurso para juiz, para promotor, para delegado. Eu lembro que na minha faculdade todo mundo queria prestar concurso. E o meu sonho era advogar mesmo. E advogar no criminal, que era o meu grande sonho. Eu queria só fazer tribunal de júri, eu não queria nem participar do processo em si, da audiência de instrução e julgamento. Eu queria só advogar, pegar o processo, como ele foi confeccionado na instrução e só advogar no tribunal do júri. Eu fiz vários júris como assistente do grande advogado que eu trabalhei, que é o Zé Carlos Magalhães Teixeira, que é um advogado forte no interior, foi um advogado forte no interior, e eu fiz vários júris como assistente dele. E realizei meu sonho fazendo um júri na cidade de Aguaí, que eu posso falar para as pessoas que eu fiz esse júri. Mas depois a vida foi me levando, me trouxe para São Paulo, e aí
a gente montou um escritório que atendia empresas e aí eu segui por esse caminho e estou advogando, defendendo empresas até hoje, já faz alguns anos. Poxa, que bacana. Quer dizer, foi construindo a carreira. Isso acontece muito, a gente ouve muito aqui no nosso episódio. Você falou que você veio para São Paulo, que você montou um escritório. Eu até mencionei que a maioria dos escritórios, bom, pelo menos 2 deles, você foi sócio, né? O Biaso Simão Advogados, que a gente fala já, e o ASBZ, né? Que a gente também conversa um pouquinho. Para ser sócio do escritório, basicamente você tem que ter pelo menos um perfil empreendedor e também possuir network. Para você, João, quão importante é para o profissional do direito possuir essa característica e esse bom relacionamento? É só isso que precisa para ser sócio de um escritório, né? Network e empreendedorismo mesmo. Entender o que o cliente quer, propor soluções inovadoras para o cliente e é isso. Porque eu brinco, Renato, com todo mundo aqui, que qualquer problema de um cliente, a gente estudando muito, e a gente tem tempo para estudar, né? A gente tem prazo de 15 dias para apresentar uma defesa. Uma liminar, mesmo uma liminar, a gente consegue algumas horas para estudar e tal. E eu brinco com eles que a coisa mais difícil no escritório de advocacia é ter o cliente. Porque quando a gente tem o cliente e o faturamento, a gente resolve tudo, né? A gente consegue estudar, a gente consegue propor uma solução, a gente consegue discutir entre os advogados e propor a melhor solução para o cliente. E relacionamento, graças a Deus, eu sempre tive muita facilidade em fazer relacionamento, só que eu não sabia que isso era um potencial, que isso era muito importante para escritório de advocacia, né? Na faculdade, o que eu sempre foquei foi ser o mais fera tecnicamente, conhecer muito princípios de direito e tal. E depois, vindo para São Paulo, eu comecei como empregado lá no Biaso Simão, né? Que antes era Delap Batista e Biaso Simão, depois virou Biaso Simão. Eu entrei como empregado, eu não tinha a carteira da OAB ainda. Na minha época, você fazia a prova em março e só pegava em junho. Eu cheguei aqui em São Paulo dia 19 de dezembro de 1995 e eu fui pegar minha carteira em junho de 96, e eu era tudo no Biaso Simão quando eu entrei. Eu atendia telefone, eu era estagiário, eu servia café às vezes. Depois que a gente conseguiu uma secretária, depois que a gente conseguiu um estagiário, e aí eu fui crescendo e com 1 ano e meio trabalhando, eu ganhei uma porcentagem das cotas e me tornei sócio com um percentual de cota pequeno, e a gente foi muito feliz no Biaso Simão. Eu fiquei quase 13 anos lá, e, cara, a gente iniciou quando iniciou os processos massificados, né? Eu lembro, a gente advogava para uma multinacional americana que vendia impressora, computadores, etc. E eles tinham 10 processos em Alphaville, que era a sede, todos os processos lá, porque era o domicílio do réu, né? Preponderantemente, onde você propunha as ações. Eles tinham fórum de eleição, então sempre era em Barueri. E de uma hora para outra, eles começaram a receber intimação de Salvador, de Manaus, e tendo que defender. Então, a gente começou junto aí a era do massificado, viajando o Brasil inteiro, contratando correspondentes, passando defesa por fax. Enfim, eu peguei essa era, a gente cresceu, o escritório cresceu nesse boom aí, e acho que uma das coisas mais importantes que eu fiz, e por sorte também, né, a minha mulher é administradora de empresa, o meu primo, irmão querido, o Carlos Arantes, o Meme, que a gente morava junto em República, também é administrador de empresa. Eles trabalhavam numa grande multinacional aqui, e eles começavam a questionar eu e o Zé sobre gestão. Então, quanto que a gente ia faturar no mês 1, no mês 2, se a gente tinha orçamento, se a gente tinha planejamento estratégico e tal. E a gente falava, não, no direito não dá para a gente planejar nada. São honorários, um dia a gente tem, outro dia a gente não tem. Mas e fluxo de caixa? Enfim. E os dois ajudaram muito, muito o Biaso Simão para a gente se profissionalizar e ter uma gestão, que foi ali que a gente cresceu muito, né? A gente começou com 5 pessoas quando eu entrei, e
E quando eu saí com alguns clientes e com a minha equipe, eu saí com quase 45 pessoas e com alguns clientes, que eu fui fazer a parte privada e o Zé queria uma boutique de direito público. E aí eu saí, e aí fui para um outro escritório que não deu muito certo, e aí eu fui convidado para montar o ASBZ. E eu estou aqui até hoje. É muito bacana. E você fala com carinho, e eu, como fiz parte durante um período do Biaso Cima, eu entendo claramente, assim, era um ambiente muito gostoso de trabalho mesmo. Eu já cheguei lá numa época que o escritório estava um pouquinho maior, e é impressionante que as pessoas que lá estiveram, hoje eu acompanho, muitas delas bem alocadas em escritórios, em empresas, então era um time muito talentoso, né? E à época eu até me surpreendi quando você saiu do escritório, depois o escritório enxugou, e aí eu fui entender efetivamente o que tinha acontecido, né? A ideia é justamente de você querer uma estrutura maior, full service, com atendimento full service, e o Zé, né, que sempre teve um perfil muito técnico, ele gostava muito, acadêmico, junto ali ao lado da Renata, eu me lembro, parte do direito administrativo, né? A voz do ouvinte. A gente criou aqui uma brincadeira, que é o quadro do ouvinte. Os ouvintes mandaram as perguntas, 2 foram selecionadas e uma é do Carlos Eduardo Navarro, o Carlão, que por coincidência trabalhou com a gente lá no Biaso. Outro corintiano, pelo amor de Deus. É verdade. Grande tributarista, que hoje tem um escritório dele. Mais um dos bons profissionais que de lá saiu. E agora ele vai fazer a pergunta. Fala, João, tudo bem? Como que foi vivenciar essa experiência de um rápido crescimento do escritório e depois o enxugamento dessa estrutura? Como você enxergava à época uma estrutura boutique versus uma estrutura full service, com seus prós e contras? E a sua visão mudou nesses últimos 15, 20 anos ou segue a mesma? Carlão, um abração pro Carlão, meu outro amigo corintiano. E, cara, futebol no escritório era muito legal, né? Era muito. A gente viveu muito escritório, futebol, brincadeiras, que eu acho que é isso, assim, a gente já tem um ambiente, às vezes, tão pesado na advocacia, e o escritório tem que ser um ambiente leve, com muita responsabilidade, com foco em resolver o problema do cliente e tal, mas dá pra gente fazer isso de forma leve, tranquila, enfim. Olha só, eu sempre discuti muito, e a gente sempre discutiu muito, eu acho que é posicionamento de mercado mesmo, né? Por que nas Casas Bahia você compra uma televisão, né, mais barata, parcelado, o foco é o parcelamento, o foco é o financiamento, e porque na Fast Shop você tem uma outra experiência, você paga a mesma televisão, um valor mais caro, às vezes em menos parcelamento, em menos financiamento e tal. Trazendo para o mundo do direito, na minha opinião, eu acho que é posicionamento de mercado, né? Só que tem algumas áreas que ela tende a ser mais boutique. Então, por exemplo, o direito público, o direito administrativo, eu vejo ele dificilmente em um grande escritório se relacionando com as diversas áreas. Até por problema de conflito, por problema de possibilidade econômica de mercado. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, tem empresa multinacional que não contrata pessoas que têm relação com o poder público hoje, por compliance, etc, etc. Então, o que eu vejo? Algumas áreas faz sentido você ser boutique, que é direito administrativo, direito ambiental, o direito penal, etc, etc. Mas, trabalhista, tributário, societário, eu não vejo essas áreas caminhando sozinhas mais numa boutique. Por quê? Porque quando a empresa quer contratar um escritório, geralmente ela quer ter no mínimo 3, 4 áreas em um escritório só. Eu acho que não tem certo e não tem errado, mas eu acho que algumas áreas faz sentido você ter a boutique. Nas outras áreas que você atende as empresas multinacionais, as grandes empresas nacionais, eu acho que não vale a pena o trabalhista, o tributário, o societário, essas áreas atinentes ao mercado empresarial, eu acho que não faz sentido. Mas não tem certo e não tem errado. E eu vejo boutique nessas áreas tributárias trabalhistas quando alguma coisa muito, muito técnica, acadêmica, aquele professor parecerista que os advogados vão contratá-lo, etc. Eu não vejo essas áreas funcionando em boutique, por exemplo.
Sem dúvida. E eu concordo com você, especialmente quando você fala que é posicionamento de mercado, né? Então, se você é um boutique de direito administrativo, como o Zé hoje seguindo com o Biaso Simon, ele só vai atender aquilo, ele é especialista por aquilo, ele vai abrir mão de muita coisa, mas em contrapartida ele vai ter o retorno em outras coisas, né? E o full service idem, né? Você também vai abrir mão eventualmente de alguma coisa mais especializada para pegar uma coisa mais abrangente. Então, eu concordo com você quando você coloca dessa forma e também concordo muito com você brincou lá do futebol lá atrás, do ambiente de trabalho, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o SBZ, que tem realmente um ambiente conhecido por muitos como mais informal e mais leve. A gente vai chegar lá. E justamente falando sobre o ASBC, João, em 2011, né, o Carlos Miguel Aidar, ele saiu com mais de 60 advogados do Felsberg, né? A cisão numa boa lá com Thomas Felsberg, e montou à época o Aidar SBZ. Logo em seguida, né, você contextualizou que passou para o escritório, não funcionou, e você se juntou à turma do à época Aidar SBZ. O que te chamou a atenção naquele projeto, especialmente tendo tido uma passagem entre o Biaso Simon e o Aidar SBZ que não funcionou? O que te brilhou os olhos nesse projeto? É uma ótima pergunta. Olha só. Eu sempre acreditei em ambientes leves e eu sempre foquei muito que as coisas mais importantes que a gente tem no escritório de advocacia são as pessoas que trabalham com a gente e os nossos clientes. Se a gente tiver pessoas felizes trabalhando, que é sinal de vestir a camisa, resolver o problema do cliente, estar disponível ao cliente, fazendo tudo para o cliente dentro dos limites éticos e legais, resolvendo o problema do cliente, o cliente vai estar feliz. O cliente feliz, ele vai dar faturamento para a gente. O cliente dando faturamento, a gente com uma gestão efetiva, a gente vai ser lucrativo. Desse lucro, a gente dividindo com todo mundo, a gente cria um círculo virtuoso. Então, cliente feliz, pagando bem, a gente atendendo bem, cliente feliz e a gente dividindo esse dinheiro entre nós. E óbvio, os sócios têm que ganhar mais dinheiro que as pessoas que trabalham aqui. Por quê? Porque o risco do negócio são dos sócios. Se der algum problema financeiro no escritório, a gente que vai ter que resolver esse problema. Mas dá para a gente dividir. E dá para a gente dividir de forma transparente. Que eu acho que uma das grandes inovações do escritório foi ser transparente com as pessoas que trabalham com a gente. Então, hoje, todos os advogados têm um bônus agressivo aqui, baseado em avaliação, baseado em performance, mas eles sabem tudo que entra de dinheiro para o escritório e tudo que sai de dinheiro do escritório. Eles têm acesso às contas. Então, do lucro do escritório, a gente guarda um pedaço, outro pedaço a gente distribui para as cotas, outro pedaço a gente distribui para quem traz o cliente, outro pedaço a gente distribui para quem fez. E 20% a gente distribui para os advogados de acordo com as avaliações, etc. Mas eles têm como auditar se esses 20% são reais ou não. Então, eles têm acesso à conta. E uma coisa engraçada que eu acho que também é inovador o que a gente fez, então as contas são abertas para todos os advogados. Uma outra coisa legal que eu acho que a gente fez foi que nessa pizza que a gente distribuía dinheiro, alguns advogados aqui que não recebiam por cota falaram, por que a gente não pode receber por cota? E a gente falou, por que você não pode receber por cota mesmo? Não sei, mas vamos conversar disso? Vamos. E aí o que a gente fez? A gente bolou um plano aqui que com o bônus eles podem comprar cotas. E eles comprando cotas, o escritório sendo lucrativo, aquele dinheiro do lucro que vai remunerar as cotas, eles participam dessa distribuição e dessa remuneração também. E foi engraçado, Renato, que no primeiro ano, acho que a gente pôs 80 mil cotas para vender e acho que a gente vendeu 70, né? Só que quem pôs R$300 nas cotas ganhou R$1.200 no final do nosso ano fiscal. E aí, no próximo ano, a gente colocou 450 mil cotas para serem distribuídas, vendidas, né? E a gente conseguiu vender todas. Então, daí o escritório inteiro por conta da devolução. E a gente sempre, nos últimos anos, a gente conseguiu remunerar muito bem as cotas, né? Então, os advogados aqui do escritório, eles podem comprar cotas e se o escritório for lucrativo, eles recebem esse dinheiro de volta aí no final do ano fiscal. Então, acho que são duas inovações que a gente acertou muito, assim, tanto na distribuição de cotas para todos os advogados e na transparência de abertura total do número. Poxa, é interessante você trazer isso
conta um pouco da história do escritório, né? A gente vai chegar lá. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é a sinergia que vocês têm dentro da estrutura. Todo o escritório, mas principalmente pensando nos sócios. De repente, eu não sei se é a formação das pessoas que vêm das mesmas escolas. Eu não sei exatamente, eu não consegui extrair o DNA. Mas quando você conversa com as pessoas do SBZ, eu percebo que vocês conseguem trazer pessoas que têm o DNA de vocês. Como é que vocês conseguem fazer isso? Então, na entrevista a gente já fala, olha, por exemplo, quando a gente aboliu há 10, 11 anos atrás, no primeiro escritório nosso, quando a gente falou que ia ter um bar, que a gente não precisava trabalhar de gravata, que sexta-feira não precisava vir de terno, a gente já deu um sinal do que a gente queria ser. E é isso que a gente queria, colocar as nossas ideias, que a gente queria colocar em todos os lugares que a gente passou e não conseguiu. E um dos motivos, quando eu saio do Biaso Simon, vou para um outro escritório, que eu fico um tempo lá, mas eu vejo que não é aquilo que eu quero, e aí eu saí desse escritório, eu tinha que ficar 4 meses, eu tinha cláusula de não competição. E eu falei, vou curtir a vida doidado, né? E aí ia buscar as crianças na escola, levava para o clube, para o balé, para a natação e tal. E sem a culpa católica da minha infância, que Deus ajuda, quem cedo madruga, tem que trabalhar e tal. E como eu sou muito cumpridor, assim, das coisas, certinho, minha palavra vale muito e tal, quando eu assinei a cláusula de não competição, eu falei, não vou trabalhar 4 meses. Porque foi isso que eu escrevi no contrato e tal. E engraçado, eu nem sabia se eu queria ter escritório de advocacia, Ana. Porque eu falei, poxa, eu era tão feliz no Biaso Simon, e aí chegou um determinado momento que um queria boutique, o outro queria full. Não deu certo. Então foi uma coisa que não deu certo. Apesar de a gente ter separado super na boa, foi uma separação, né? Foi um divórcio. Aí fui para esse outro escritório que eu vi que tudo que eu falava, não, eu quero assim, não, a gente vai ser assim, a gente vai ser assado e tal. E quando eu fui pro escritório não era nada disso. E eu falei, poxa, se é para ter um escritório para ser desse modelo, para ser lucrativo e tal, só sendo lucrativo, mas lucrativo era o único valor que tinha que ser perseguido e tal. Eu falei, puxa, não sei se eu quero ter escritório de advocacia para isso. E aí eu fiquei 4 meses fora, curtindo a vida doidado e tal. E depois de 1 mês que eu tava curtindo a vida, e aí é engraçado, né? Que eu passo às vezes no Ibirapuera, vindo de uma reunião, indo para uma reunião, e 11 horas da manhã tem um monte de gente lá. Eu falo, cara, como é que tem gente no Ibirapuera terça-feira, 11 horas da manhã? Então eu era uma dessas pessoas que ia pro Ibirapuera 11 horas da manhã e fiquei 1 mês aí curtindo a vida doidado. E aí o Alfredo, que é meu sócio querido, que é o nosso presidente aqui do escritório, eu marquei um almoço com ele, e eu tinha que deixar os meus clientes nesse escritório que eu saí, e eles me remuneravam por isso. Fizemos a transição e tal, só que daí apareceu um outro cliente novo que queria me contratar. Eu falei, cara, eu não tenho escritório, eu não posso trabalhar por 4 meses, não posso. Ele falou, pô, João, mas indica alguém. E aí eu marquei um café com o Alfredo para indicá-lo, para indicar o Felsberg. E aí o Alfredo falou, João, olha só, eu acho que a gente está programando uma movimentação aí e eu queria que você viesse para ser sócio. Porque lá, Renato, eles faziam um contencioso lá. Só que a captação lá era muito reativa. Não tinha uma captação propositiva. E o fato deles migrarem, eles precisavam de uma pessoa com perfil de captação. Ele falou, pô, João, é você e tal. Eu falei, puxa, Alfredo, eu não sei nem se eu quero advogar mais. Eu não sei nem se eu quero ter escritório de advocacia mais. Porque, cara, se for para ter escritório de advocacia do jeito e nos modelos colocados no mercado, eu não sei se eu vou ser feliz, entendeu? Eu penso muito diferente de ter um escritório de advocacia diferente. E aí ele falou, mas como é esse escritório? E aí eu falei, mais ou menos. E ele falou, mas eu quero isso também. Eu falei, Alf, a gente quer isso, cara, do primeiro no segundo mês. Começou a não dar dinheiro mais o escritório, a gente já vai mudar logo o modelo e vai ser moedor de carne e vai pensar só no dinheiro e tal. E, cara, o dinheiro é importante? Mas eu acho que a gente precisa ter propósito. Ele falou, não, mas a gente quer tudo isso. Eu falei, bom, aí começa a me agradar. E aí a gente começou a conversar, então eu entrei antes deles saírem do Felsberg. Eu fui atrás do primeiro contrato social do escritório, a primeira conta corrente. E tudo aqui, que foi desde o início, Renato, é com muito propósito, é com muita discussão, sem medo de pensar diferente.
sem medo do que as pessoas e o mercado vão achar, entendeu? No começo a gente foi muito taxado, assim, sabe? Ah lá, os irresponsáveis. Ah, os sem gravatas. E a gente tinha o time de futebol na liga jurídica, assim. E dava dó, cara. O time nosso era muito bom. Muito. Tudo. E os grandes escritórios, eles olhavam assim. Então, às vezes, a gente tava em algum cliente concorrendo e tal. Ah, você vai contratar o escritório que só tem jogador de futebol e tal. Ah, os sem gravatas. Ah, eles vão na audiência sem gravata. E tá. Então, assim, a gente foi muito incompreendido no começo, né? E com certa insegurança e medo, às vezes, né? Será que a gente não está sendo tão diferente e tal? Será que faz sentido? E aí, mas com muito trabalho, com muito propósito, com muita discussão boa, assim, a gente foi criando essa cultura que hoje é uma cultura que é muito forte aqui, que a gente consegue repassar para a base, enfim. Então, acho que foi mais ou menos isso. Muito bacana. E vocês são vanguarda, né? Porque a gente fala de um mercado tão tradicional, então qualquer passo que você dê fora da linha é isso, vai ser taxado. E hoje você vê os grandes escritórios e a grande maioria dos escritórios abolindo gravata. Mas vocês fizeram isso uma década atrás, né? E uma década atrás era isso, né? Ou sem gravata, ou jogadores de futebol. Então é engraçado olhar para trás, porque hoje é uma coisa que é natural. Mas eu imagino a época que vocês vivenciaram. É muito interessante realmente esse DNA e ouvir a história do SBZ, a gente que acompanha de fora, agora ver realmente de onde que ele nasceu. Um dos sócios à época, pelo menos um dos sócios principais, era o Carlos Miguel Aydar, que foi presidente de São Paulo, ele estava no seu segundo mandato. Quanto que isso contribuiu ou atrapalhou? Quer dizer, o fato dele ser presidente de São Paulo, quanto que contribuiu ou atrapalhou o escritório? Olha, a gente é muito, muito grato ao Carlos Miguel Aydar. Tá. O Carlos Miguel tinha sido um grande presidente do São Paulo em 86. Eu acho que essa linha inovadora do escritório, Carlos Miguel que lançou o Clube dos 13 em 86, ele era um dos líderes, né? Que foi uma revolução no futebol, que começaram a negociar em grupo com as redes de transmissão de TV. E o Carlos Miguel foi muito importante, porque ele, em 86, presidente do São Paulo, em 2000, presidente da OAB São Paulo. Então, o Carlos Miguel, ele trouxe o Aydar, então era Aydar SBZ, então o Aydar era o tradicional, o histórico e tal, e o SBZ era um monte de advogados mais novos, inovadores, que queriam mudar o mercado e tal. Então, essa mescla, ela foi muito importante. Muito importante. E até para dar credibilidade para a gente, porque ao mesmo tempo que a gente queria ter um bar no escritório, a gente tinha a tradição do Carlos Miguel. Ao mesmo tempo que a gente não queria usar gravata, a gente tinha a tradição do Carlos Miguel, do Ivo Aydar e da Silvia Ribeiro do Vale. A Silvia é uma das grandes advogadas que a gente teve no nosso país, assim. A Silvia que desenhou os primeiros planos de saúde no Brasil. Na área médica, referência total. Então, não só o Carlos Miguel, mas o Ivo Aydar, que é um grande advogado de família, e a Silvia Ribeiro do Vale foram a nossa sustentação, assim. Às vezes eles achavam a gente meio maluco com as nossas ideias, mas a gente dialogava, a gente conversava, a gente falava e a gente buscava o caminho, entendeu? Então, os três, Carlos Miguel Aydar, Ivo Aydar e Silvia Ribeiro do Vale, foram os nossos alicerces para a gente chegar até aqui. É importante ouvir a impressão que vocês têm sobre o Carlos Miguel Aydar, que foi sócio de vocês, até em decorrência da próxima pergunta, que também dentro aqui da nossa brincadeira do quadro do ouvinte, o Rodrigo Perestello que vai fazer. Mas em 2015 eclodiu lá uma crise no São Paulo e o Carlos Miguel Aydar ele foi acusado de diversas irregularidades. Na época ele inclusive era sócio do escritório. E aí ele acabou renunciando ao cargo de presidente e depois ele acabou saindo do escritório, que passou a ter a nomenclatura atual, que é o ASBZ. A voz do ouvinte. João, com relação ao problema com o Carlos Miguel Aydar, quanto esse problema impactou o escritório do ponto de vista de imagem, reputacional e até de uma perspectiva de gestão de crise? E como que vocês fizeram para contornar essa situação? Obrigado. Toda crise, ela vem com mudança. Quando o Carlos Miguel falou, vou ser candidato a presidente do São Paulo, o que vocês acham? Porque o Carlos Miguel, ele tem um grupo lá no São Paulo, que era o Juvenal Juvencio, um grupo muito tradicional lá no São Paulo. O pai do Carlos Miguel foi diretor do São Paulo, tem um histórico familiar e eles têm um grupo lá tradicional do São Paulo. Quando o Juvenal ia sair da presidência,
e um outro candidato se apresentou com a chance de ganhar, o único jeito de manter o grupo era se o Carlos Miguel saísse presidente. E aí o Juvenal convenceu o Carlos Miguel a sair presidente e convenceu muito e muita pressão. O Carlos Miguel veio para o conselho falando dessa ideia e a gente falou, Carlos Miguel, se é seu sonho, se é uma missão, cara, vai e faz a melhor gestão possível, entendeu? E a gente acreditava muito nessa gestão do Carlos Miguel. Com isso, o Carlos Miguel, tradicional, inteligente, que aceita a inovação, que fundou o Clube dos 13 lá atrás, enfim, cara, um cara muito especial. O que a gente achou? E ele falava que ele queria profissionalizar o São Paulo, né? E aí a gente falou, vai, se é um sonho, se é uma missão e tal, vai, e a gente fica aqui, a gente está aqui trabalhando, etc. E aí teve a eleição, ele ganhou a eleição no São Paulo, e de um determinado momento da gestão, Renato, as coisas foram se complicando. A política no São Paulo estava muito complicada e muita gente querendo mandar, enfim. E começaram a sair assuntos, a sair conversas, etc. E aí, em outubro de 2015, teve uma briga lá entre diretores e todo mundo indo para o jornal, que o Carlos Miguel fazia A, que o Carlos Miguel fazia B, que o outro diretor fazia A, fazia B. E a gente fez uma reunião urgente e falou, cara, a gente tem um escritório, o que a gente vai fazer? Né? Conta a sua versão. E aí o Carlos Miguel apresentou a versão dele e a gente, dentro do código de ética do escritório, quando a gente tem um código de ética, né? Quando apresentam esses problemas, a gente tem que dar direito de defesa à pessoa. A pessoa passa por uma averiguação aqui no escritório e a gente propôs, a gente vai te afastar, você apresenta a defesa e a gente vai julgar de acordo com o que for melhor para todo mundo. Aí o Carlos Miguel renuncia do escritório, só que aí ele fala, não, eu não quero participar do processo, vocês excluem, eu vou sair do escritório e vocês me pagam as cotas e a gente vê como a gente acerta os clientes. E foi isso que a gente fez. Foi uma perda muito grande, uma perda de relação. Então, cara, você tem o Alfredo que tinha relação de 30 anos com o Carlos Miguel. Então foi uma grande decepção. O Carlos Miguel sai do escritório e a gente vai para o mercado e se reconstrói, se coloca à disposição de todo mundo, que o escritório não tinha nada com isso, inclusive abrindo conta, disponibilizando conta para cliente. Ou seja, transparente como a gente sempre foi, sabe? Foi uma situação muito complicada. O Ivo e a Silvia continuaram como nossos pilares, né? O Ivo, depois que fazia família e tal, ele resolveu montar uma boutique para ele. E assim, a relação nossa, até hoje, tive sábado com o Ivo conversando muito. A Silvia aposentou aqui no escritório, a nossa biblioteca tem o nome da Silvia, ela sempre está por aqui. Enfim, toda crise a gente tem que se reinventar. A gente mudou o nome do escritório, já era uma coisa que a gente já tinha feito para o futuro. Então, o Amaral entra e fica a SBZ, né? E graças a Deus a gente superou a crise de forma honesta, transparente, responsável. E a gente aprendeu muito. E aprendeu muito. E mais que isso, eu acho que o peso da tradição do Carlos Miguel quando sai, eu acho que tira o peso para a gente ser mais inovador ainda. Então eu acho que a gente já nasceu inovador, mas eu acho que quando o Carlos Miguel sai, aí a gente não tem limite e a gente pensa tudo que for bom para os nossos clientes, para o escritório, para as pessoas que estão aqui, tudo que for bom para o coletivo, a gente vai pensar e, se fizer sentido, a gente vai implementar sem se preocupar com o que os outros escritórios vão pensar, preocupando com o que as pessoas que trabalham com a gente, os nossos clientes, acham. Que eu acho que eles que são o nosso motivo de existir. Mas o resto a gente ouve e prossegue. João, primeiro, queria agradecer você por ter topado responder essa pergunta, porque é uma pergunta delicada, é um tema delicado, e você poderia não topar, né? Mas eu acho que o teu perfil de escritório, retrata um pouquinho do porquê você respondeu, que é a transparência. E você traz um ponto que é muito interessante, que é a gestão de crise. As crises, elas acontecem. O importante é como é que a gente vai geri-las, né? Como é que a gente vai enfrentar essa crise. E tem que aparecer. Foi o que vocês fizeram. Vocês foram, claro que dá trabalho, mas atrás dos clientes, vocês se posicionaram, vocês se disponibilizaram
E acho que isso serve de exemplo não só para os escritórios, mas para empresas, para outros mercados, porque lidar com crise não é fácil, mas nós precisamos lidar, nós precisamos gerir, né? E eu acho que no final das contas, assim, você tinha um escritório que, querendo ou não, tinha esse mix do tradicional com o novo, mas muito pautado na figura do Aidar. Com a saída dele, independente da questão, trouxe uma unicidade, né? Hoje é o ASBZ, né? São todos utilizando, ou pautados na placa ASBZ. Então, muito obrigado por ter dividido conosco e com a transparência de sempre. João, bom, você é sócio de um escritório que é referência, a gente vem falando bastante aqui sobre o ASBZ, mas você é super jovem, né? Como é que você enxerga a sequência da sua carreira e onde que você quer chegar? Renato, eu quero continuar aqui no escritório, do jeito que eu tô, e que o escritório continue com o propósito dele, né? E quando eu falo com propósito, eu falo o seguinte: a gente ser referência para o mercado. E a gente ser referência positiva para o mercado. No nosso conselho, são 24 pessoas hoje, você tem uma diferença de cotas entre as 24 pessoas, só que cada cabeça é um voto. Então a pessoa que tem menos cota e a pessoa que tem mais cota é o mesmo voto. Isso é uma diferença, só que é engraçado. A gente nunca precisou votar nada no escritório. Sempre a gente convergiu. Sempre a gente buscou a convergência de pegar a ideia de um, de pegar ponto de vista de outro e tentar fazer uma coisa para agradar todo mundo desde que seja bom para o escritório. Uma das únicas coisas que a gente votou aqui, e foi besteira, assim, foi uma vez que a gente votou, mas não era nenhum assunto. Nas demais coisas, sempre a gente convergiu. Então, uma cabeça, um voto. A transparência das nossas contas para todo mundo. A nossa licença filhos, que eu acho que é o único escritório do Brasil que tem licença filhos independente de gênero, né? 6 meses para quem tiver filho aqui no escritório. Se o casal tiver aqui, 6 meses cada um. Inclusive, um pode ficar os 6 primeiros meses fora, o outro pode ficar os 6 outros meses fora. Sem diferenciação, enfim, a gente tem a licença filhos, que qualquer pessoa aqui no escritório que tiver filho, ela pode ficar 6 meses fora, independente de qualquer coisa. E isso, cara, foi uma grande ideia que a gente teve e a gente contaminou algumas pessoas. Algumas empresas grandes, multinacionais, vieram conversar com a gente para saber como a gente tinha feito isso, né? Então, a gente servir de inspiração para essas coisas, para melhorar o mundo, né? O fato dos sócios poderem comprar, qualquer sócio poder comprar cota e participar na distribuição, uma espécie de stock options que as multinacionais têm, que pagam um prêmio em ação. Sabe, você pensar isso no mundo jurídico, em escritório de advocacia, é uma loucura, assim. Então, eu quero continuar aqui enquanto eu for útil para o escritório, enquanto os meus sócios me aguentarem, enquanto eu estiver contribuindo para o crescimento do escritório e para a maturidade do escritório. E aqui é minha vida. Então, eu quero ficar aqui velhinho e eu falo para eles, quando eu ficar velhinho, aposentar, vocês têm que me buscar em casa para eu ir nas festas, eu vou ficar falando besteira, vocês vão ter que cuidar de mim, cara, porque... E aí é isso, entendeu? Eu quero continuar aqui, quero continuar crescendo como profissional, como ser humano mesmo, né? Como pai, como marido, como sócio, como amigo, como líder. É esse caminho, assim, sempre buscando o propósito que guia aqui o escritório, né? Poxa, é muito bacana, João, ver essa sua paixão. E você trouxe alguns pontos importantes, e um deles que me chama a atenção é: quero melhorar como líder. O que me leva, inclusive, ao próximo ponto. A gente está falando de um mercado que discute muito a retenção e a atração de talentos, né? Você já teve a oportunidade de gerir inúmeros profissionais e você é sócio de uma estrutura com baixo turnover por todos os motivos que você já trouxe, né? O que é preciso para atrair esses profissionais e, mais do que isso, para reter esses talentos? Renata, a primeira coisa é a busca de perfil, porque não é todo mundo que se adapta ao perfil aqui, né? Esse perfil flexível. Cara, timesheet, às vezes a gente usa para controlar quanto foi o trabalho de uma área, o trabalho de outra e tal. Dificilmente a gente usa timesheet para controlar, para emitir fatura, para controlar advogado, entendeu? A gente acredita. Então é perfil mesmo, a gente tem que buscar esse perfil que é do olho de dono. As pessoas que trabalham aqui, elas têm que ter olho de dono. Se um profissional do direito quiser sabotar, Renato, ele pode demorar 1 hora, como ele pode demorar 4 horas para fazer uma peça. Não dá para você fiscalizar o tempo inteiro, né? Então, você tem que pegar pelos propósitos. Você tem que pegar pelo projeto. Você tem que pegar quanto ele é importante para o crescimento do escritório naquele cliente. E é propósito. E é envolvê-lo
E ele fazendo parte desse projeto, do projeto ASBZ, em resolver um problema do cliente. É mais difícil? Você tem que explicar mais. Você ganha mais tempo, tendo que, às vezes, discutir alguma coisa mais profundamente, explicando mais de uma vez o que aquilo é importante. Porque, na maioria das vezes, o liderado não vê a importância daquele trabalho. Olha onde eu quero chegar. Olha como isso é importante para o escritório. Olha como isso é importante para a gente ter um cliente satisfeito. E liderança é ouvir, né? É ouvir e você tirar todos os obstáculos do caminho para que aquela pessoa seja mais produtiva, efetiva e use o melhor potencial que ela tem para dar para o escritório e para o cliente. Eu acho que a função do líder é isso. É só facilitar a vida das pessoas. Poxa, bacana essa visão, né? Parece simples, mas não é tão simples assim. E a propósito, eu sempre falo aqui, quando um escritório, uma empresa vai contratar, não basta olhar só o técnico. Nunca bastou, mas principalmente hoje em dia tem que olhar o comportamental, tem que olhar se os propósitos batem. Às vezes a pessoa tecnicamente aderente à posição, ela é, mas comportamentalmente não. É o que você falou aqui, a gente tem um jeito, né? Vai ter gente que vai se adequar, vai ter gente que não vai e não tem certo ou errado, né? É a história de acoplar. Queria trazer mais um tema espinhoso aqui para você, João. Você que não tem papas na língua. O marketing jurídico e a publicidade, elas sempre foram proibidas na advocacia. Aqui no Brasil, bem diferente de outros países, né? Você vai lá nos Estados Unidos, está lá, diz que recuperação judicial. Só que recentemente a OAB ela provou e delimitou novas regras para a utilização do marketing jurídico para os advogados e escritórios de advocacia. O que você pensa sobre o tema e, na sua opinião, qual que é o limite para o marketing no nosso mercado? O marketing ele é muito importante para a advocacia. Muito importante para a advocacia. Só que eu acho que do jeito que está colocado, Renato, eu acho que está um equilíbrio bom, entendeu? Às vezes eu tenho dificuldade de entender alguma coisa. Eu estava lendo, acho que a nova resolução, você pode fazer propaganda no Instagram, no YouTube, com algumas limitações, mas você não pode fazer em jornal nem em TV, né? Só que você tem o YouTube hoje, ele é mais visualizado que muitos jornais, que muitas rádios, que muita... Então, assim, às vezes eu fico... Por que você proíbe rádio, TV e... Então, por exemplo, você proibir veículo. Eu acho que não faz muito sentido, assim. Acho que teria que ser amplo em todos os veículos de comunicação. Em relação ao conteúdo, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu não gostaria de ver um marketing jurídico igual aos Estados Unidos, né? Venha separar e ganhe um carro. Venha separar e... Enfim... Eu acho que não, acho que é outro, né? A gente você tem o direito anglo-saxão e o latim, a gente é o latim, a nossa propaganda está de acordo com a Itália, com a Alemanha, enfim, que tem que ter um limite, não pode ser tão exacerbado. Eu acho que a gente tinha que ter uma discussão mais profunda. Eu acho que você fazer propaganda do direito criminal e do direito de família é diferente de você fazer uma propaganda do direito empresarial, né? Eu acho que tem uma diferença. Eu acho que a gente tinha que tratar duas coisas como duas coisas, né? Uma envolve muito a relação humana e tal, a outra é comercial. Enfim, eu acho que como está colocado, acho que está equilibrado e eu acho que tem que ser assim. Acho que a gente precisa melhorar alguma coisinha ou outra, mas eu acho que é isso. Mas eu acho que a nossa discussão hoje, Renato, eu acho que a gente tinha que discutir muito mais a advocacia empresarial no Brasil mesmo, né? Porque, queira ou não queira, Renato, a gente já concorre com as Big Four, Big Five, não sei, mas a gente já concorre com as empresas de auditoria, né? A gente perde muito trabalho para eles. A gente vai começar a concorrer com as fintechs, com as legal techs, etc. E a gente, escritório empresarial, a gente tem a gente não luta com eles com a equiparação de armas. Então, por exemplo, exemplo básico, por que eu, o escritório de advocacia, não posso ser limitado? Eu sou empreendedor, eu invisto, eu gero emprego, eu gero imposto, eu sou uma empresa comum, que eu concorro com as de auditoria, que eu concorro com o escritório contábil, que eu concorro com as fintechs, com as legal techs, e eu respondo na pessoa física, eu que tenho escritório de advocacia. E os meus concorrentes não. Será que não está na hora da gente colocar essa discussão, que a gente tem que ser limitado, né? Outra coisa, escritório estrangeiro. Será que a gente debateu efetivamente a entrada de escritório estrangeiro no Brasil? Será que a gente não tem que debater isso? E assim, sempre se vem um escritório estrangeiro para o Brasil, eu quero ir
para o estrangeiro também, né? Então, igualdade de condições. Enfim, eu acho que a gente tem muitas discussões empresariais do escritório enquanto empresa, que eu acho que são muito mais importantes do que o marketing jurídico, e a gente fica com esse negócio, o marketing pode, não pode, é excesso, não é excesso. Cara, eu acho que a gente tem que priorizar as nossas discussões. Mas respondendo objetivamente, acho que com algumas melhorias e tal, eu acho que do jeito que está o marketing jurídico regulamentado, eu estou de acordo. É muito interessante essa sua visão, João, especialmente de um profissional que sempre lutou pela advocacia e que se candidatou por algumas vezes à presidência da OAB, né? Por falar em presidência da OAB, o que te chama atenção nesse cargo? O que te motiva a se candidatar? Então, Renato, a OAB sempre foi muito cara para mim, né? Eu vejo a OAB como instrumento de mudança social, né? A OAB é uma das grandes instituições do Brasil que tem um poder de buscar justiça, de questionar governo, de opinar sobre lei, de lutar pelo Estado democrático de direito. Ou seja, eu vejo a OAB como o super-homem assim, da cidadania, né? E, desde pequeno, a OAB é pauta na minha casa. Desde pequenininho, meu pai foi presidente da OAB em Aguaí. E eu lembro, tem um exemplo assim que me emociona até hoje. Aguaí é uma cidade pequena, tem uma rodoviária, os ônibus de linha para vir para Campinas, para vir para São Paulo, etc. Eles saíam de São João da Boa Vista, que é uma cidade de 100 mil, 120 mil habitantes, passavam em Aguaí, só que pegavam os aguaianos na estrada. Não entravam na cidade e ia até a rodoviária para pegar os passageiros. E a pessoa que pegava o ônibus na estrada estava sujeita a frio, chuva, a assalto, a acidente, estava sujeito a tudo. Então você imagina você pegar um ônibus 4 horas da manhã na beira da estrada para vir para Campinas. Era isso que acontecia. E a OAB, meu pai presidente, a OAB de Aguaí se uniu e entrou com uma ação civil pública contra as empresas de ônibus, conseguiram eliminar e as empresas de ônibus começaram a entrar em Aguaí. E, cara, foi uma puta festa na OAB, depois eles foram para casa, teve discurso falando da justiça, falando da cidadania, falando da importância da OAB na construção do nosso país, na democracia do nosso país, né? Citando Zé Carlos Dias, citando Márcio Tomás Bastos, na época da ditadura, que a ditadura tinha medo, não tinha medo de ninguém, mas tinha medo do advogado, né? Os advogados que iam lá nos porões da ditadura resgatar um preso político, resgatar uma vida, enfim. E eu cresci nesse ambiente democrático, diverso e da cidadania. Então foi uma coisa que sempre me moveu, né? E eu fiz política da OAB a vida inteira. E por circunstâncias do destino, a gente criou um grupo. E um grupo que tinha lá as pautas que a gente queria discutir. E em 2012, a gente apoiou Toron contra o Marcos da Costa. A gente perdeu por 4 mil votos. Foi uma eleição duríssima e a gente perdeu a eleição. Em 2015, o Toron não quis participar da eleição. Nosso grupo tinha apoiado ele. E o nosso grupo era um grupo muito forte, e é um grupo forte, assim, de advogados, militantes que vivem exclusivamente da advocacia, que não precisam nada da OAB, só querem transformar mesmo, só querem fazer coisas legais, assim. E aí o grupo reuniu e falou, João, é o seguinte, cara, dos candidatos colocados, ninguém defende as nossas pautas. Ou você sai candidato, ou a gente se desfaz do grupo e cada um vai apoiar quem a gente quiser. Me colocaram na parede, aí depois de muito pensar, muito. Eu não tinha pretensão de ser candidato e é verdade isso, Renato. Eu acho que eu sou muito novo ainda, mas para conservar o grupo e para conservar as nossas bandeiras, né? E um discurso livre também. Discurso livre, aberto, com inovação, trazendo alguns pontos, ou seja, vamos abrir as contas da OAB, né? Por que a OAB não tem um portal de contas? O dinheiro não é do presidente da OAB, não é da OAB e tal, tanto que é legal, assim, que a gente foi com esse discurso pesado e hoje o atual presidente, ele colocou o portal da transparência. Então, a OAB hoje abre as contas, né? Enfim, eu fui pressionado, eu acho que a gente não devia perder o grupo, conversei aqui no escritório, fui para a eleição, sabendo que era uma eleição dificílima, mas para manter a nossa pauta e manter as nossas
as nossas ideias e os nossos ideais. Em 2018, eu fui candidato a presidente, eu fiquei em terceiro, mas assim, eu tive 18 mil votos, sem dinheiro, só com argumento, né? Aí, em 2018, o nosso grupo foi inteiro apoiar o Sergei, a gente teve 25 mil votos, e, enfim, o Caio ganhou a eleição, e aí houve uma aproximação do meu grupo com o Caio. E esse ano a gente vai apoiar o Caio, porque dentre as nossas bandeiras, ele aproveitou muita coisa das nossas bandeiras, assim, como o portal, abriu as comissões, então as comissões são super transparentes e tal. Então, é isso, mas eu sei que eu me alonguei muito, eu acredito muito na OAB como um instrumento de cidadania. Poxa, bonito, João, muito bacana ouvir isso de você. A gente teve a oportunidade de ouvir o Durso também, que foi 3 vezes presidente da OAB, e uma das coisas que ele trouxe foi isso, né, da importância da OAB para a sociedade, né? Então, muito legal ouvir isso. A gente tem uma importância grande mesmo. Nós, advogados, advogadas e a OAB, a gente tem que fazer e a gente tem que lutar. Né? Nós temos, como você colocou, uma arma importante na mão e a gente tem que batalhar por isso. João, infelizmente está chegando no final desse bate-papo. Eu já sabia que ia ser super bacana aqui com você. Tem tanta coisa pra gente falar, mas pra gente fechar, a primeira delas é o seguinte: quem que você gostaria de ouvir aqui no nosso podcast no Retalks? Puxa, que pergunta. Deixa eu te falar. Anota 2 nomes. Vamos lá. Arthur Tacla e o Charles Bezerra. Conta pra gente um pouquinho deles. Olha só, a gente conheceu até um ex-sócio nosso, Décio, foi num evento de empresários e tal e ouviu esses 2 caras. E aí o Décio falou: gente, eu não sei o que esses caras são, mas eu acho que vale a pena a gente trazê-los como consultores do escritório. E aí a gente, vamos ver e tal. O Alfredo capitaneou isso e conversou com os caras. O Charles é um psicólogo, ele foi, acho que VP da BR Foods, o Arthur, e o Charles é um cientista maluco, Harvard, teoria do caos, livre docente. O cara é um fenômeno, assim. Acho que ele é uma das pessoas mais cultas e inteligentes que eu convivi na minha vida. E esses 2 caras se uniram e começaram a dar consultoria pra gente. Há uns 4 anos... E eu acho que existe o escritório antes e depois deles. E, enfim, eles têm essa formação, acho que foi uma das coisas mais importantes que eles fizeram pra gente e eu sou muito fã. E o mais importante, depois que eles vieram pro escritório, eu acho que o escritório evoluiu e amadureceu muito, muito. O escritório aprendeu a aceitar o que ele é, eles ajudaram muito e eles, mais que isso, eles melhoraram as pessoas do escritório. Depois do Arthur e do Charles, eu me acho o melhor sócio. Depois do Arthur e do Charles, eu me acho o melhor advogado. Depois do Arthur e do Charles, eu me acho o melhor pai. Depois do Arthur e do Charles, eu acho o melhor marido. Depois do Arthur e do Charles, eu acho o melhor amigo. Então, eles fizeram muito bem pra gente, assim, pro escritório e pra mim. E eu acho que esses 2 caras, pra você trazer... Mas seria legal você conversar antes com os 2, sem nada, com uma folha em branco, e daí vocês decidem o que vocês vão conversar aqui, cara. Cara, puta, eu sou fã dos 2. Se você quiser, eu aproximo vocês 3 de qualquer dia. Claro, com o maior prazer, e vai ser muito bacana sair um pouco da caixa e ouvi-los e entender um pouquinho do quão importante eles foram para vocês. E João, agora para fechar mesmo, você trouxe vários conselhos ao longo desse nosso bate-papo, conselhos importantes, mas se você puder trazer um conselho para a turma do nosso mercado, qual que é? Tecnologia, tecnologia, tecnologia. E tecnologia que eu digo Então, Renato, eu não consigo responder objetivo, né? Desculpa. Mas é ótimo. Olha só, eu não vejo escritório de advocacia mais. Eu não vejo profissional do direito mais daqui para o futuro. A gente não vai conseguir mais. Mas se eu tivesse 22, 23 anos, hoje eu ia aprender programação, eu ia aprender ciência de dados, eu ia aprender automação, eu ia aprender tudo voltado à tecnologia. Eu acho que não vai existir em 10 anos só a advocacia. Eu acho que o mundo jurídico vai ser dados, muita tecnologia, muita programação, mais conhecimento profundo naquela matéria, que vai ser igual solução para os problemas dos nossos clientes. Olha só, fechamos com conselho e com polêmica. Assim que é bom, hein, João? Então, mas ressaltando que os robôs não vão substituir os advogados. O que os robôs vão fazer, eles vão fazer auditoria
cruzando vários dados. Aquele advogado que lê processo para fazer auditoria não vai existir mais, né? Aquele advogado que faz serviço repetitivo, o robô vai fazer melhor. Então, o que a gente precisa buscar, ter cada vez mais conhecimento técnico e usando essas ferramentas para a gente criar a solução para o cliente. Mas se você quiser, a gente discute profundamente um dia isso. Vou adorar um tema. Mas é uma ideia, não sei se eu tô certo. Eu gosto, eu concordo com você. Eu acho que uma fatia da advocacia, de fato, vai, entre aspas, terminar, porque realmente os robôs substituirão, né? Mas eu acho que a advocacia pensante, né, aquela mais profunda, isso sem dúvida nenhuma vai continuar, e ainda bem, né? Eles vêm para ajudar, né, não para substituir. João, poxa, que bacana, não tem nem como te agradecer, fico imensamente feliz. Eu que te conheço há tantos anos, ter a oportunidade de te receber agora aqui no Retalks, conhecer mais profundamente a tua trajetória, contar a tua história para o nosso público, é uma história tão bacana. Parabéns pela trajetória, parabéns pelo escritório e mais uma vez, muito obrigado. Renato, tamo junto. Você sabe que pedido de amigo é só sim. Então o dia e a hora que você precisar, conta sempre comigo. E muito, muito obrigado da oportunidade. Muito obrigado pelos nossos bate-papos. Eu uso muito aquele texto seu do Estadão para dar palestra para os jovens advogados e eu te menciono, né, dos skills, né? Das soft skills. Eu incluí mais uns 2 lá que eu acho que seria importante. Mais um, acho que é o diálogo, que toda pessoa precisava conhecer o diálogo e a comunicação não violenta. Mas foi só isso que eu acrescento, às vezes, naqueles skills que você passou. E eu menciono muito você, assim, eu sou muito admirador seu. Tamo junto. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.